dar início, já que já tem até pergunta, então é bom a gente começar. Bom, gostaria de dar bom dia e bem-vindo a todos para a nossa reunião mensal do GAAC. Como de costume, a gente sempre tem esse bate-papo para atualizar vocês nas últimas visões, não só de investimento global, macro, como também nossas decisões de carteira. E eu sou Paulo Leme, aqui da XP de Miami, sempre contando com a presença ilustre do Arthur Wishman, que é o nosso CIO da XP Advisory em São Paulo, e o Head da XP em Miami, Thiago Faveri. Então, a agenda é longa, então não vou aqui perder tempo, vou logo direto ao assunto. Então, compartilhando a minha tela com vocês, sempre uma figura, uma foto diz mais do que palavras. Então, o tema do momento é o teto. Eu acho que a gente vai conseguir escapar do teto, mas na hora que o cara sai do teto, vê que ele ainda continua perplexo, porque ainda tem outras muitas dúvidas, né? Mas esse é um pouco o resumo do mercado. Acho que nós estamos passando por uma série de obstáculos. Passamos bem pelo FONC da semana passada. Eu acho que a mensagem foi relativamente dovish, mas nós temos dois desafios grandes que são o tema da minha apresentação. Então, a gente vê duas crateras importantes na estrada de investimentos, a situação dos bancos americanos e o limite da dívida, e como serão resolvidos esses problemas. Por causa disso, a perspectiva de curto prazo para ativos de risco a gente considera como sendo desfavorável em termos de valuations comparado com risco, então o risk-reward não é atrativo, especialmente quando você tem o Fed pagando uma taxa livre de risco, risk-free de 5%, o T-bill de um mês batendo a 5,40%. Então, normalmente, quando você tem um portfólio com ativo livre de risco e ativos de risco, em geral, quando você tem essa mudança da posição da curva, do Capital Allocation Line, você dá uma reduzida em risco e vai um pouco mais para o risk-free, especialmente a esse nível de taxas. E são os três problemas que a gente tem que resolver, ou seja, o que nos faria otimistas para usar esse caixa em excesso que a gente tem? Primeiro, resolver o problema da fragilidade dos bancos americanos, que é muito mais complexo, não dá para colocar tudo num saco só, é tudo muito bem diferenciado, mas o tema é o limite imposto pela fragilidade dos bancos, que eu chamo de dominância financeira, e que coloca um limite tanto na taxa de juros Fed Funds, quão alto ela pode ir, e também no quantitative tightening, quanto o Fed pode exprimir o seu balanço sem quebrar mais bancos. Então, eu acho que você vai ter uma escolha entre estabilidade financeira e inflação, dado que a inflação vem reduzindo, temos dados importantes amanhã e quinta-feira, eu acho que estamos indo em direção à estabilidade financeira. Segundo problema a ser resolvido, espero, entre junho e julho, talvez até mesmo setembro, que é o debt ceiling, o limite da dívida americana, que é algo anacrônico, que data de 1917 e que hoje ficou muito mais como um pedágio para extrair favores entre os partidos, mas dessa vez, devido a um clima acirrado e, diria, ruim entre os democratas e os republicanos, com posições bem polarizadas, pode vir a ser um fator que vai atrapalhar o mercado, especialmente que, em função de má arrecadação, o Tesouro ficou com uma posição de caixa bem precária, ela está mais ou menos em 180 bi de dólares, ele ainda consegue arrecadar um pouco, tem uma entrada de receita em junho, mas não é muito claro até onde vai os vapores do tanque de gasolina, se chega até meados de junho ou meados de julho, mas está muito próximo. E a gente acha que o cenário mais provável é, de alguma forma, ou dar um pequeno aumento no teto, ou dar uma extensão do limite até setembro, para poder evitar pular o obstáculo e não ter um default, mas com que os republicanos consigam extrair o máximo possível dos democratas. E acho que há muitas perguntas vindo de nossos clientes, é altamente improvável
com a probabilidade tendendo, nunca é zero, mas no limite tendendo a zero, de que haveria um default da dívida americana, mesmo sem resolver todos os assuntos, sempre tem algum colchão, sempre tem algum atraso, ou seja, pode haver atrasos em pagamentos, inclusive de Previdência, de Medicare, mas eu acho que tem um pouco mais de dias do que a Yellen admite. E terceiro, você mistura os três, bancos levam a uma retração de crédito, é um aperto monetário, você tem o limite da dívida, incerteza, certamente vão levar a uma leve recessão, o que seria ruim para earnings, e S&P está price to perfection, por isso que é caro em relação à história. Então, isso seria negativo para o mercado, daí o nosso primeiro ponto, mas dado que a gente tem uma posição de caixa elevada, eu acho que se abrem, uma vez que a gente consiga resolver, primeiro, a questão do limite da dívida e, segundo, haver mais clareza em relação à questão dos bancos, eu acho que o mercado pode ter uma revirada. A situação dos bancos americanos é complicada, ou seja, não pode falar os bancos americanos, ou seja, são 4.750 entidades diferentes e com espectro desde o United Shrimp Bank of Kalamazoo, que tem somente 15 milhões de ativos, até JP Morgan, que tem 4 trilhões, ou seja, você não pode comparar, é um espectro, são instituições completamente diferentes, com requerimentos de capital, liquidez completamente diferentes, monitoramento diferente. Então, isso aí que eu digo aqui, você tem um ou outro ator que está debilitado, mas cuidado com generalizações. Eu acho que pode ser feita uma generalização, que o problema é quando você tem um aumento da taxa de juros, você tem um descasamento, que você tem a parte de depósitos, muitos deles que têm taxas flutuantes, então você tem a taxa de juros, o pagamento de juros subindo, você tem saída de depósitos que vão dos bancos para money market funds, T-bills ou mesmo despesas, e por outro lado você está comprado em títulos do governo e empréstimos que foram printados a um yield muito baixo. Então, a marcação a mercado é negativa e isso leva a uma deterioração patrimonial, onde o capital bancário, como proporção da exposição a juros, é relativamente pequena. Agora, quando você olha nesse espectro, os grandes bancos que são sistemicamente importantes, o que é sistemicamente importantes? São bancos que têm acima de 1,2 trilhões, são 6. Estão muito bem, desempenho espetacular, ROE, qualquer número que você olha, Basileia, eu diria que aí não é o problema, pelo contrário, esses depósitos estão migrando, de certa maneira, mas menos do que se pensava para os bancos grandes. Depois você tem bancos com ativos entre 400 e 1 tri, e na realidade são muito menos do que você pensaria, mas estão bem. Eu diria que são bem resistentes, competitivos, demonstraram boas margens, bons NIMs, bom ROE, bem capitalizados, também não é o problema. E aí depois você vai nessa faixa entre 400 e 100, aí começa a ver um caso isolado ou outro, e aí tem que ver que o SVB é um animal completamente diferente, uma criatura completamente diferente. Signature também era um banco completamente diferente do que a média dos outros, e tem outros que estão sendo atacados hoje com 120 bi a 75 bilhões de ativos, que estão bem. Na realidade, os depósitos estabilizaram, eles têm hedge, ou seja, não é que nem o SVB que não tinha risk management, eles estão exatamente com as posições corretas de hedge de juros, swaps, swaptions. Então, eu diria que a maioria dos bancos não está mal, só que quando você está tirando 1 tri de liquidez do sistema, o sistema vai sentir. E um ou outro, entre 4.750, vai levar a um problema maior. Então, eu diria aqui, para resumir, quantitative easing em excesso, mais gastos fiscais em excesso, juros negativos e má gestão, descasou o balanço dos bancos e tornou-os vulneráveis, então, a esse ciclo de alta. Mas
não é uma crise igual a de 2008, onde você tinha não só o underlying asset, que eram mortgages, com todo o sistema exposto, e você tinha também counterparty risk, ou seja, risco de contraparte, ou seja, mesmo o banco A que estava bem, ele tinha uma relação ou por margem ou por crédito ou de liquidez, ele tinha um risco de contraparte contra os bancos que tinham exposure a mortgage, e um terço do sistema americano caiu, ou seja, quando você vê como proporção dos 22,6 trilhões de ativos que hoje o sistema financeiro americano tem, o que caiu é relativamente muito pequeno, comparado com 2008. Então, não tem as características e também não há um colapso de crédito. Por exemplo, vamos dizer que o crédito aqui com 17 tri, que é mais ou menos o estoque, ele não caiu para 10 tri, ou seja, não é um colapso como as pessoas falam, há uma desaceleração, como você esperaria, todo o balanço contrai, depósitos contrai, os ativos contraem, mas nós vamos examinar os números mais recentes. E eu acho que o Fed criou uma grande confusão. Eu acho que ele deveria ter sentado, ok, eu vou enfiar o pé no freio, vou fazer quantitative easing, vou colocar juros em zeros. Então, o que vai acontecer com o balanço dos bancos? Que era desse tamanhinho, o balanço dos bancos passa a ser desse tamanho. Então, os bancos enfiam uma quantidade de depósitos absurda. O que eles vão fazer? Eles vão aplicar esses depósitos. Aplicar em quê? Bom, não tem demanda por empréstimos, então vamos comprar treasuries, que é super safe. Bom, o Fed não se perguntou, deveria ter feito macroprudenciais, supervisão bancária, exatamente vendo qual tipo de exposição, que tipo de descasamento, e rever Basileia. Está muito mais em cima, por exemplo, SVB, um fracasso total de supervisão bancária, e ter medidas que pudessem ter um efeito contracíclico, ou seja, dado que você tinha essa expansão de liquidez tão grande, você coloca a Basileia mais em cima, então você coloca um surcharge de 2, 3 pontos percentuais, daquela liquidez virar capital, CET1, Tier 1 Capital, e com isso você freia a expansão dos ativos. Então foi uma falha completa, ou seja, então não me diga, Fed, que você não sabia. Agora, os dados do sistema bancário até abril, os mais recentes que eu vi nesse fim de semana, é de estabilidade, surpreendentemente. Então, você tem uma outra coisa, por exemplo, a quebra do FRB e sua compra pelo JP Morgan, depósitos praticamente estabilizaram em abril, então, ou seja, não é que você está com os depósitos ainda em colapso. Agora, se você continuar com quantitative tightening e tiver mais meio trilhão a 1 trilhão de quantitative tightening, você vai ter uma redução dos depósitos, é óbvio, ou seja, assim, o sistema financeiro funciona dessa forma. A parte de crédito e total e loans, então, cuidado com as palavras de colapso do crédito. Não, se expandiu em abril. Opa, expandiu, então o negócio é um pouco mais complicado do que a imprensa financeira nos conta. E se os bancos estivessem realmente à beira de quebrar, eles estariam pedindo mais redesconto, ou seja, linhas de crédito do Fed, quando na realidade essa demanda por linhas do Fed não só estabilizou no início de abril, como ela caiu em maio. Ou seja, novamente, o agregado não é tão ruim assim. Isso não quer dizer que você pode ter, num universo de 4.700 bancos, você pode ter 6, 7, 10 bancos que ainda estão fragilizados. Agora, por que então a gente teve nas últimas 2 semanas, primeiro, a compra do FRB, do First Republic, e, em segundo lugar, por que as ações dos financials despencaram? Novamente, falha regulatória, ou seja, alguns dos bancos, ou seja, dentro dos 4.700, tem um que está menos robusto do que o outro. Mas eu examinei com grande paciência dos grandes bancos acima de 70 bilhões de dólares, eu examinei 35 earnings reports. E, na realidade, nada me chamou a atenção em matéria de ter excessos de hold to maturity assets, tem os swaps devidos, estabilização dos depósitos. Então, por que os financials continuam despencando? Porque você tem um mega short que estão dando no mercado, financiado pela liquidez, então, o empréstimo, o aluguel é super barato,
Especialmente, então, a maneira você faz um short do ETF de financials e também do financials dedicado a regionais e também especificamente das ações. E aí é uma profecia autorrealizável. Então, você vê financials caindo 40%, então você tira o dinheiro daquele banco e aí espalha a notícia, reforça mais short, a ação cai mais ainda, então você tem esse feedback loop negativo que vai entre o preço das ações, fuga de depósitos e nova queda de preço de ações. Mas isso também tem solução regulatória que eu acho que deveria ser feito e o Tesouro Americano e o SEC tiveram considerando, mas desistiram. Também o Fed pensou sobre isso. Aqui eu vou dar uma olhada nos grandes temas que estão atrapalhando então os bancos para a gente ter uma visão de cima. Esse aqui é o balanço consolidado de todo o sistema financeiro americano em dezembro de 2022. Então, você tem... O problema é que o ativo do Fed, ou seja, como o balanço do Fed está contraindo, então os recursos disponíveis em matéria de reservas bancárias caem e os depósitos caem. Então, exatamente, caiu 1 tri. E você tem alguns bancos, e na realidade é uma proporção muito grande, ou seja, você tem praticamente 40% dos depósitos não estão assegurados pelo FDIC. Então, nesses bancos mais vulneráveis, sem depósitos assegurados, a saída vai ser maior. Da mesma maneira, você tem bancos que têm um funding, por exemplo, 1/4 deles vem de checking accounts, então ele é interest rate insensitive, ou seja, ele ganha no ativo e não perde no passivo. Mas os bancos menores, lembra que eu mostrei abaixo de 200 bi indo para 100, eles têm uma proporção exagerada de 75% a 80% são depósitos que pagam taxa de juros. Então, você tem um aumento da taxa de juros, então você tem uma redução, portanto, do teu bank spread. Mas cuidado com a análise, por exemplo, eu olhei o primeiro trimestre, há dados já disponíveis no Fed, e na realidade o efeito consolidado no sistema financeiro, como você esperaria, é positivo. Ou seja, o net interest income dos bancos é positivo, porque você tem alguns que têm poucos depósitos a prazo, ou seja, CDBs, e estão expandindo o crédito a taxas altas, novos créditos, e, portanto, você tem um aumento nessa diferença. Então, ganham mais, mas, obviamente, você tem alguns bancos que estão mais expostos, então, novamente, cuidado ao generalizar. A outra coisa importante é a posição de cash. A posição de cash era 3 tri no fechamento do ano passado, em março subiu a 3.700 e subiu por quê? Short-term loans. Ou seja, não se engane, a posição de cash, por exemplo, se você olha a Lehman em junho de 2008, você acha, pô, olha, o cash espetacular, os caras têm 10 bi de cash, é um fortress. Mas por quê? Era tudo short-term loan. Então, quando você olha o statement de cash flows, você vê endividamento de curtíssimo prazo, que era de 1 ano, 6 meses, 3 meses, overnight. Então, você vê o encurtamento nos prazos e aumenta o endividamento. Então, você tem cash, mas mesmo assim, desde março do ano passado, em 12 meses, houve uma queda de cash, portanto, a liquidez bancária diminuiu. O outro problema fundamental é a marcação a mercado de que você comprou treasuries e mortgage-backed securities. A duração, para ser exato, a duração média é 4,46 anos, é o duration. Então, você multiplica isso pela variação do yield to maturity, por exemplo, do AGG, que é um bom representante, multiplica pelo tamanho do exposure, vai te dar exatamente uma perda de 620 bilhões no ano passado, que é muito grande, é quase que 30% do capital. Esse é outro problema. Então, os G-SIBs, os bancos sistêmicos, eles têm coeficientes de Basileia, alguns chegam até 17,5%, 18%. Então, eles têm sobretaxas, ou seja, o Fed exige muito mais capital desses 6 grandes bancos, mas na medida que você vai para os banquinhos pequenininhos,
eles não têm essa sobretaxa e o nível de capital assim bate na trave, assim não tem nenhum cabelo entre o limite. Então você vê que essas perdas comparado com o capital bancário chegam hoje a exatamente 22% do capital. Agora, a história também funciona do outro jeito, ou seja, sim, caiu. Agora, o que aconteceu com os yields? A yield curve americana, ela fez uma mexida em que ela caiu e se aprofundou, então você teve uma queda muito grande dos yield to maturities dos papéis longos e, portanto, você teve um gain. Quando você olha o AGG, você teve um ganho de 3,5% no ano, portanto, os bancos estão ganhando dinheiro nessa posição, porque eles têm duration e eles ganharam 140 bi em termos de marcação a mercado. Então, a verdadeira marcação a mercado não é 600, mas é 480, ainda é muito grande, mas o que eu quero dizer, o negócio vai para os dois lados. E por isso, novamente, que eu digo que tem um speed limit, ou seja, se a yield curve fosse dessa maneira, obviamente, para os bancos que têm poucos treasuries, eles vão ganhar com a intermediação. É como você ganha, é com uma yield curve íngreme. Porém, os bancos que têm encarteirado uma posição muito grande em hold to maturity e securities for sale, essa subida de yields, vamos dizer que sejam 200 basis points, vai ser muito grande com relação ao capital. Então, essa que é a fragilidade da qual nós estamos falando, no mundo em que você perdeu já quase que 1 trilhão de depósitos. A outra coisa também que eu queria mostrar é que bancos, quer dizer, eles não são iguais, né? Então, aqui é exatamente a média, ou seja, isso aqui é a amostra de todos os bancos, isso aqui é publicado pelo FDIC, isso aqui é uma média também, é uma média aritmética simples, ela não é asset weighted, e mostra o comportamento dos empréstimos, dos depósitos, de quanto eles têm de securities, do multiplicador, da alavancagem e do capital. Depois eu fiz uma amostra dos bancos que representam 70% do universo de assets. E agora isso aqui é asset weighted, ou seja, então, por exemplo, o JP Morgan entra com um weight dos 4 trilhões que ele tem, que é quase que um quarto do sistema financeiro. Aqui depois eu coloco os sistemicamente importantes e depois eu isolo os médios e regionais, e esses sim são um problema. Só que dentro dos médios e regionais você tem um banco que é o antigo de eCapital, que é a Synchrony Bank, que tem resultados absolutamente estratosféricos de bons, e eu coloco o First Republic. Aí você vê que, na realidade, o comportamento é diferente. Então, quando você olha a média, a queda que você pensaria de depósitos no primeiro TRI e também em relação ao ano passado, não são números assim tão estratosféricos. E é mais ou menos, claro, é dominado pelos DCIBs, obviamente, como eles são praticamente 70% do sistema, esse número da média dos bancos é o número dos 6. Então, por isso que você tem que começar a extrair, e quando você extrai esses caras, começa a ficar muito mais clara a situação de queda, por exemplo, no primeiro trimestre desse ano, e quando você olha, por exemplo, extraindo o Synchrony Bank, você vê que os depósitos realmente caíram bastante, os empréstimos estão caindo, e especialmente um First Republic, aí você vê o que estava acontecendo, saídas de quase que 40% de depósitos com relação ao ano passado. Agora, também, a posição de securities em termos de hold to maturity, como percentagem total dos ativos, ela é mais ou menos 20%, o que é bem diferente dos 60% que você tinha no Silicon Valley Bank. Então, não é que eles estejam assim com uma posição absurda. Multiplicador, ou seja, alavancagem, você vê que até os DCIBs estão mais alavancados, alguns dos médios têm uma alavancagem relativamente normal, e são lucrativos, ou seja, a média do sistema em termos de net interest margin é 3%, que é exatamente a média dos regionais. Então, não é que exatamente esses bancos estão totalmente quebrados. Então, sim, para concluir, eu acho que tem um ou outro que não está bem,
mas não é uma coisa generalizada, mas há fragilidades que nos preocupam e a gente tem que ficar de olho, mas acho que tem que ser uma análise um pouco mais bottoms-up, micro, do que realmente dizer está todo mundo mal, não é verdade. Essa aqui é a história atualizada, a queda da taxa de juros no gráfico invertido, então cai Fed Funds. Obviamente, se cai Fed Funds, o que você faz? Você vai para Money Market Funds, você vai para T-Bills ou aumenta os gastos, e aí os depósitos caíram. Mas note que você está tendo uma estabilidade dos depósitos na margem em abril. Aqui está a atualização. Sim, perdemos 640 bilhões em 2003, quase que um tri desde o ano passado, mas na segunda metade de abril você praticamente estabilizou. Isso aqui pode ser falso, e na realidade, quando o QT continuar a morder, se o balanço do Fed contrai, isso aqui vai ter que continuar caindo, ou seja, é inevitável. Você está reduzindo todo o sistema bancário, caem os Fed Assets, caem os Bank Reserves, caem os depósitos. Então, isso é inevitável. Então, isso vai continuar a cair. Credit crunch. Crédito vai desabar. Qual é a evidência de abril? Exatamente o oposto. Obviamente, isso aqui está concentrado. Você tem aquele o United Shrimp Bank of Kalamazoo, teve uma queda nos seus loans, mas você tem bancos grandes que tiveram aumento dos empréstimos. Então, quando você olha o consolidado de abril para a primeira semana de maio, é contraintuitivo. Credit crunch. Cadê o credit crunch? Tem credit expansion. Então, isso aqui, novamente, tem que tomar cuidado. Acho que, novamente, você deve ter uma desaceleração, tanto como a demanda vai diminuir, como a oferta vai diminuir, porque eles vão querer manter mais excess reserves, mas vamos tomar cuidado com o que a gente fala. Essa aqui é o redesconto que o Fed dá para os bancos. Você teve um máximo e você vê que já caiu, mais ou menos caiu uns 30 bilhões em matéria de uso de linhas do Fed, o que quer dizer que o sistema como um todo não precisa de oxigênio, mas não quer dizer que você tenha 2 ou 3 que estão completamente sem oxigênio. Então, o fato que você tem 3 ou 4 que estão mal dentro de 4.750, então você pode ter eventos, mas um problema sistêmico generalizado à la 2008 não é o que esse gráfico nos está dizendo. Então, como o Fed teve uma diminuição do seu trabalho, isso aqui era o quantitative tightening até antes da crise de março, ele já vinha contraindo 600 bi dos seus ativos, aí ele deu uma expansão dos ativos, por quê? Exatamente são os loans que o Fed deu, é o redesconto que ele deu para os bancos, 370 bi, mas ele já caiu. E, portanto, o Fed continuou com o quantitative tightening, então hoje ele já recuperou 2/3 do que ele tinha perdido de quantitative tightening, então a posição do Fed voltou a ser contracionista. Então aqui está o balanço do Fed, você vê os ativos caindo, reservas bancárias caindo, esses aqui são os empréstimos do Fed e eles sobem e caem, então novamente o quantitative tightening continua a morder. E, finalmente, aqui está o outro problema, que é o limite da dívida, o caixa do tesouro. Então, isso aqui é uma coisa daqueles legacies de 1917, acho que só os Estados Unidos e Dinamarca têm essa loucura de ter um limite da dívida, mas não tem um limite da dívida associado a debt sustainability e disciplina fiscal e uma meta de dívida fiscal e de superávit primário. Então, é um limite que você vê que, na medida que vai passando o ano, até abril, obviamente o caixa vai secando, só que dessa vez você teve o quantitative tightening, que começou a secar mais ainda, e como você tem o limite, o Fed não pode sair emitindo dívida. Então, ele está chegando praticamente a vapores. Os últimos dados do Fed mostram que o caixa está mais ou menos em 190 bi. Então, a pergunta é, hoje a gente está aqui no dia 9 de maio, então a dúvida é, a gente chega a 1º de junho, o Treasury sempre trabalhou com um número mínimo de 30 bi, eu não acredito que a Yellen teria dito exatamente qual é o real number que ela diria, porque se ela diz que eu vou acabar a gasolina dia 1º de junho, então o Congresso vai até dia 29
ou 30 de maio esperando. Então, eu acredito, número um, que eles têm um pouco mais de recursos. Número dois, eles podem squeeze um pouco mais em vários dos lados. Então, por exemplo, dia 15 de junho, se eles chegam até dia 15 de junho, você tem os pagamentos de impostos da Califórnia que entram, que foram diferidos, e dá um pequeno bump, então esse caixa sobe um pouco. E aí você depois, eu não sei se é 30 de junho, entra em julho, eu acho que se nós tivéssemos tido uma arrecadação em padrões anuais normal, ele teria chegado até agosto, mas caiu muito em relação ao ano passado, o imposto de renda, e, portanto, na melhor das hipóteses, eu diria que a janela crítica é exatamente meados de junho e meados de julho. Então, a gente tem que ter algum acordo nessa janela. Então, quais seriam as possíveis soluções? Eu acho que é cenário, primeiro, mais importante de ressaltar, o impossível nunca é impossível, a probabilidade não é zero, mas eu diria que no limite, o limite dessa probabilidade, ela tende a zero. Então, eu acho que é um evento de baixíssima probabilidade. É impossível? Não, mas é altamente improvável. Então, eu diria que esse aqui é o cenário de menor probabilidade. O cenário mais provável, que eu acho, é que haverá um acordo, mas um acordo chato, aquele acordo que vamos realmente incomodar o máximo possível o Biden, vamos ceder sem ceder. E qual é o melhor acordo para os republicanos? É juntar e vincular o limite da dívida com o orçamento. Aí sim que o negócio fica complicado, porque além de bater o limite da dívida, você tem o fechamento de funções do governo federal, que é o furlough. Então, eu acho que essa é uma possibilidade. A outra possibilidade, não há um acordo, mas, como eu disse, existem vários mecanismos que são já arrears, atrasos do Tesouro, que você não gostaria de ver. Isso aqui levaria a um downgrade, porque a qualidade de crédito deteriora, que é não pagar o Social Security, não pagar Medicare, não pagar Veterans, não pagar Defense. Então, você pode conseguir aqui uns 150 bi, você consegue aqui voar 2 semanas, um mês. Então, tem algum tempo também que você pode voar. Há uma possibilidade, todo mundo é nice, e na reunião de hoje do McCarthy, Mitch McConnell, com Biden e com Schumer, você tem um pré-acordo, okay? Vamos concordar que tem que ter um pouco de reciprocidade, porque o problema é que, de um lado, os republicanos colocaram tudo no pacote para poder aumentar o limite, e o Biden, do outro lado, não quer ceder absolutamente nada. Isso não é negociação, ou seja, ele vai ter que ceder em alguma coisa. Os republicanos têm uma lista de cortes de gastos que é super contracionista, e o Biden tem o oposto, ele tem um aumento de despesa com aumento de impostos. Então, eles não se veem correto, então eu acho que vai ter uma discussão, eu acho que eles vão se pôr de acordo para discutir, mas eu acho que vai passar da data limite, por isso que eu acho que você vai acabar tendo que esticar o debt limit para alguma data, que espero que seja julho, mas pode ser setembro. A outra possibilidade que vem sido aventada na imprensa é que existe um artigo 14, que também é um legacy da Guerra Civil, em que se ameaçava não aceitar a dívida do Tesouro e passou a ser unconstitutional você não reconhecer a dívida do Tesouro americano. Então, alguns juristas e advogados especializados na Constituição dizem que você pode invocar isso, o Treasury, que não tem a responsabilidade de emitir dívida, essa decisão é do Senado, ele então se sobrepõe ao Legislativo e você tem uma crise constitucional. Mas, em teoria, você poderia utilizar esse artigo 14 para dizer, olha, é inconstitucional fazer o que os republicanos estão fazendo no Congresso, portanto, a gente vai emitir, porque a gente não pode deixar de reconhecer a dívida americana, o Congresso está errado, vamos levar eles à Supreme Court, mas o que vai sair daí, eu acho que o Biden está analisando. O Bill Clinton, em 87, ele chegou a olhar e ele falou, se não der certo, eu vou por esse caminho,
em 2011, que foi feio, o time de advogados e o Obama também, um advogado, chegaram à conclusão que era uma caixa de Pandora que não valia a pena abrir. Então, acho que a extension é o mais provável. E aí você tem o calendário, isso aqui não, eu não estou jogando bingo, mas parece, esse aqui é o calendário que coincide Congresso, Senado, Câmara de Deputados e o Biden in town, então você tem esta semana e a próxima. Essas aqui são as semanas em junho e julho em que o Congresso tem as duas câmaras em funcionamento. Então, essas são as janelas possíveis que eu acho que você deveria ter algum tipo de negociação. Eu acho que a gente vai ir para junho, e em junho vamos ter uma extensão para setembro. Eu espero que a gente consiga resolver isso, e aí o mercado iria risk on, só que tem um problema. Uma vez que você aprove e aumente o limite da dívida acima de 13 tri e alguma coisa, o Treasury vai ter que repor o tanque de gasolina vazio. Então, você vai ter 700 e tantos bi de emissão e pode pressionar a yield curve com yield subindo. Por último, a yield curve, uma loucura total. Ou seja, você vê essa yield curve, como ela mudou. A linha tracejada verde é do mês passado, isso aqui de abril. A linha tracejada amarela é de 6 meses atrás. Então, você teve um colapso, por isso que a marcação a mercado dos bancos, para eles, os hold to maturities melhoraram em 140 bi, então foi bank positive. Mas isso aqui é uma maluquice total, porque você torna, então, os ativos de renda fixa, eles ficam caros, eles ficam altamente vulneráveis a um aumento de yields, porque uma curva yield curve normal é mais essa curva roxa, e você tem essa aberração, que é uma curva característica de um país que está às vésperas de um default. E, efetivamente, você teve um aumento de 213 basis points na taxa de um mês, que é inusitado. Então, você tem essa explosão na taxa de um mês e tem essa curva totalmente invertida, e isso é uma loucura em matéria de gestão financeira. E, novamente, quando você tem a risk-free rate te pagando 5,4, e eu acho que paga, eu acho que não tem um default. Então, novamente, num portfólio que é ativos de free risk mais ativos de risco, você tende a ir para o risk-free, porque ele está te pagando um retorno, e o excess return que equity te paga, dado que está caro e bonds estão caros, por essa nossa decisão, então, de ter reduzido a posição de ativos de risco, que certamente o Fameri irá explicar com maior clareza. Então, eu paro por aqui e passo a palavra ao meu colega Arthur, por favor. Obrigado, Paulo. Bom, gente, prazer de novo estar com vocês aí depois de um mês ausente aí por questões de saúde na família. Vamos começar. A gente vai falar agora um pouco sobre o que o Paulo já falou. Por quê? Porque, cara, crise bancária é um negócio que a gente tem que levar muito a sério. A gente vai falar hoje sobre moeda e bancos, tá? E aqui moeda e bancos, o termo ele não é aleatório, não, tá, gente? Pessoal mais velho aqui, eu não peguei isso não, tá, gente? Mas, assim, o antigo curso de economia monetária chamava moeda e bancos, né? Nas faculdades, na década de 60 e 70, né? Então, a gente vai ver um pouco, por quê? Porque eles versam um pouco sobre essa interação entre o sistema bancário, os bancos centrais e a criação de moeda, né? Então, a gente vai ver um pouco sobre meios de pagamento, sobre os bancos centrais. A gente vai falar da crise bancária. Por que a gente vai falar de novo da crise bancária, uma vez que o Paulo já foi tão completo na sua explanação? Porque crise bancária não dá para não levar a sério, gente. Crise bancária é um negócio complicado, a gente tem que levar a sério. E essa aqui, a gente queria ressaltar um efeito dessa crise bancária, que é a gente está vendo a primeira corrida bancária em velocidade digital da história. Tá? Essa parte é uma parte importante que a gente queria deixar junto com vocês para que a gente não esquecesse. Tá? A gente vai ver a teoria da dominância financeira de Leme, né? Então, assim, vamos colocar a teoria da dominância financeira do Paulo em contexto. Vamos falar um pouco do Fed, né? Afinal de contas, semana passada ele falou para a gente um monte no press conference, né? Então a gente vai ver como é que o Fed está vendo isso. E a gente vai ver, terminar, a gente sempre fala um pouco de China, né? Quer dizer, a reabertura, mas com características bastante particulares, tá?
para variar, né, para quem quiser algumas referências, olha, eu de verdade, o segundo e o quarto são, acho que, meio que imperdíveis, né? O do Milton Friedman, né, o livro do Milton Friedman, né, de História Monetária dos Estados Unidos, ele é assim, muito, muito interessante. E se eu não botasse o nível do Milton Friedman, o Paulo me desconectava imediatamente. Então, assim, eu tenho que botar, quando falando de política monetária, história de moeda, eu tenho que botar um livro do Friedman. O Riksbank, que foi o primeiro banco central, a gente vai ver, o primeiro banco central da história, é o Riksbank da Suécia, né? Então ele criou um livro sobre a história dos bancos centrais, né? E o History of Money é mais uma curiosidade para quem quiser saber como é que a ideia de moeda evoluiu ao longo do tempo, tá? Mas o que a gente sabe sobre moeda, gente? Voltando já à aula de macro 1, né? Moeda, independente da sua forma, ela tem 3 funções distintas, né? Quer dizer, ela é um meio de troca, ela é uma unidade de conta e ela é uma reserva de valor, né? Então, assim, isso é o que constitui uma moeda, né? Assim, curiosamente, né? Quer dizer, para os defensores dos criptoativos aqui, eu não estou fazendo nenhuma crítica, né? Mas o 2 e o 3, se ela é uma unidade de conta e ela é uma reserva de valor, eles parecem estar em conflito lógico, né? Porque se ela é unidade de conta, significa, e se ela é reserva de valor, significa que ela tem que ter um valor estável, mas quem compra criptoativo compra porque acha que o valor desse negócio vai se apreciar ao longo do tempo. Imagina se você precifica um carro em bitcoins ou alguma coisa assim, um carro custa um bitcoin, alguma coisa assim, o valor do bitcoin dobra, o valor do carro vai dobrar. Então, eu acho que, em termos de criptoativos, a gente tem que resolver uma série de questões para antes poder chamar isso de moeda. Então, assim, eu reluto muito, não acho que é moeda, eu acho que ele pode ser um ativo, que é bem, bem, bem diferente de moeda. Por quê? Porque ele ainda não está provado que ele constitui uma reserva de valor e não está provado que ele serve como unidade de troca. E ainda como meio de, como meio de uma unidade de conta, e ainda como meio de troca, ele é semi-eficiente, né? Porque as transações demoram para chuchu. Então, assim, poxa, se a gente parasse para fazer uma pequena história de meios de pagamento, né? A gente começou com escambo, né? Pô, você trocava, tinha um coelho, você trocava um peixe, mas na verdade eu não queria um peixe, eu queria, poxa, um arco e flecha. Então você tinha um sistema que era um sistema de trocas indireto, que era um sistema muito ineficiente. Aí a gente fala, bom, vamos achar alguma coisa em comum que a gente referencia tudo a essa coisa comum e a gente começa a trocar isso. As primeiras coisas comuns começaram a ser coisas tão simples como conchas, esse tipo de coisa, né? Que o pessoal trocava, em vez de trocar um peixe por uma flecha, a flecha pelo coelho, o cara chegava no final, trocava tudo por concha e chegava-se a uma unidade em comum. Depois começaram a aparecer as primeiras moedas, tá? E junto das primeiras moedas surgiram, né, meios de pagamento com valor intrínseco. Por exemplo, o sal. O sal tinha um valor intrínseco. O sal foi usado pelos romanos. Né? Agora, você imagina um legionário romano, ele chegava na Gália, ou ele chegava na Gávea. Realmente, um legionário romano chegando na Gávea ia ser um negócio interessante. Um legionário romano chegando na Gália ou chegando na Germânia, ele tinha que pagar alguma coisa, ele puxava um sestércio, que era a moeda que tinha a cara, entendeu, de César Augusto, e tentava entregar isso para um gaulês ou para um alemão, para um germano naquela época, e o cara falava, não, agora sal tinha um valor intrínseco, sal era uma coisa que todo mundo usava, né? Então, o exército romano começou a ser pago em sal, daí a palavra salarium, né, que é o que a gente usa até hoje, né? Mas essas primeiras moedas, elas não eram referenciadas a nada, elas tinham, entendeu, o rosto do imperador, elas tinham, entendeu, normalmente elas eram de bronze, né, de algum material relativamente barato, e aí você começou a ter, e tem na história registradas os primeiros períodos de inflação, né? Por quê? Porque imperadores começaram a descobrir que eles podiam imprimir mais coisinhas com a sua cara e gastar mais com isso. E aí começaram a surgir as primeiras histórias de inflação, as primeiras coisas nesse sentido. Daí veio com a ideia, não, vamos fazer o seguinte, então, vamos referenciar alguma coisa que não
cuja quantidade não seja finita, né? Não dá para, entendeu? Imprimir ou não dá para imprensar, no caso de uma moeda, infinitamente. Então começaram a surgir as primeiras moedas de ouro, né? Por quê? Porque o ouro era um material raro, relativamente raro, tinha uma oferta que subia, entendeu? De acordo com a produção das minas ao longo do tempo. Então, falava o seguinte, olha, se a gente referencia isso tudo a ouro, essa ideia do padrão ouro existe até hoje, né? A ideia do padrão ouro é, poxa, é uma moeda que não pode ser impressa por um banco central, né? Você não pode imprimir essa moeda ad infinito, tá? A partir daí começaram a surgir as notas bancárias. Por quê? Porque andar para cima e para baixo com um bando de moeda de ouro não era exatamente a coisa mais segura da face da Terra, nem a coisa mais prática da face da Terra, tá? Para vocês terem uma ideia, quer dizer, um dos primeiros sistemas bancários que se tem notícia em larga escala era o sistema bancário dos cruzados ao longo do caminho para a Terra Santa. Por quê? Para você não carregar dinheiro naquele período, né? Imagina uma viagem de milhares de quilômetros, você com um saco de ouro, o que você fazia? Você chegava de onde você saía, chegava de uma cidade da França ou uma cidade da Itália, entregava, entendeu? Para o templo cruzado naquela época, uma quantidade de X moedas de ouro, ele te dava um papel igual a esse aí, dizendo o seguinte, olha, o Arthur tem X moedas de ouro aqui, né? E você carregava esse papel, que era mais fácil de esconder, era mais fácil de transacionar, era mais fácil de carregar, né? E aí, quando você chegava em Jerusalém, você apresentava esse papel e dizia, olha, eu tenho aqui 5 moedas de ouro. Você chegava, entendeu, para o templo cruzado em Jerusalém, e o cara chegava lá e falava, realmente você tem 5 moedas de ouro, ele te dava de volta 5 moedas de ouro. Aí surgiu a ideia do papel moeda, tá? Depois disso veio a moeda fiduciária, aqui está escrito errado, desculpa, a moeda fiduciária, e depois vieram as moedas digitais, né? Gente, é uma provocação aqui. Moeda é credibilidade, certo? Existe ainda, né, alguns lugares na Micronésia onde você negociava com o que eles chamavam de high stones. O que é um high stones? É uma pedra dessa que está assim à sua esquerda, né? E você negociava, isso aí era o padrão monetário. Você fala assim, poxa, Arthur, mas poxa, quantos peixes vale um pedregulho desse tamanho? Não, na verdade, você conseguia negociar frações desse negócio. Você dizia, não, olha, eu te dou 1/10 da minha pedra, e você transacionava. E moeda é tão credibilidade, mas tão credibilidade, que tem relatos de, poxa, os barcos tentando transportar uma dessas para outra ilha na Micronésia, o barco afunda, e as pessoas continuam transacionando aquela moeda que está no fundo do mar como se ela existisse. Tá? Então, assim, é pura credibilidade. Ele fala assim, olha, tem uma moeda, eu tenho 10% da moeda que está no fundo do mar, a 1.000 metros de profundidade, e o outro cara falava, tá bom, então eu te dou 10 peixes por causa dessa moeda. Entendeu? É um negócio interessante, né? Quer dizer, quando você olha a ideia do criptoativo, né, e a ideia da credibilidade por trás do criptoativo, ela sequer é nova. Ela é uma ideia que está há 2.000 anos atrás. Não estou defendendo a ideia de criptoativo, nem estou atacando, que eu sei que tem a turma aqui que é religiosamente a favor ou contra. Então, assim, eu só estou mostrando que a ideia de credibilidade monetária, ou seja, que um sistema monetário ele é baseado único e exclusivamente na credibilidade, é uma ideia que tem mais de alguns milhares de anos, né? Daí a gente evoluiu, para quem lembra, os bancos privados, aí começa a primeira relação de moeda e bancos, né? Os bancos privados começaram a emitir essas moedas. Lembra que eu falei dos cruzados lá com aquele papelzinho? E aí os bancos começaram a chegar à conclusão e falaram, vem cá, poxa, eu posso emitir essa moeda. Então chegou uma época nos Estados Unidos que eles chamam de Free Banking Era, que é de 37 a 66, de 837 a 66, onde basicamente cada banco emitia seu dólar, tá? E o valor daquela nota de dólar, ela negociava com desconto dependendo de qual era a reputação daquele banco, né? Então, como o Paulo falou do primeiro no banco de Kalamazoo lá, eu esqueci qual era o termo do meio, Paulo, mas assim, era isso, a nota do primeiro banco de Kalamazoo ia valer menos, uma nota de $1 do JP Morgan valia mais. Aí você começou e você transacionava dessa forma. Agora, imagina qual que não era a confusão de você transacionar com vários dólares emitidos por vários bancos, né? Então, isso era um problema. Daí
você meio que fez surgir os bancos centrais, né? Falando, não, calma, peraí, gente, peraí, não dá para cada um ficar emitindo uma moeda, não dá para ter o primeiro banco de Kalamazoo, o segundo banco de Kankakee, ou o terceiro banco de Mississippi fazendo esse negócio. Vamos centralizar isso. Os governos entenderam que centralizar isso dava para o governo central, né? Qualquer que fosse o governo central na época, um poder enorme. Primeiro Banco Central, o Riksbank, é de 1668, gente. Então, não vamos achar que quando a gente fala de Banco Central, a gente está falando de uma coisa extremamente moderna, não. Tá? O Bank of England, 1694, tá? O Banco de Espanha, 1782, e assim segue. Né? Então, toda essa ideia de centralização de emissão de moeda, né? Ela não é ideia nova, tá? Ela é uma ideia, na verdade, bicentenária ou tricentenária em alguns casos. Tá? E o que é dinheiro hoje em dia? Eu peguei aqui o Bank of England, porque o Bank of England tem sites que são super mais fáceis de acessar a informação. Quer dizer, Arthur, poxa, hoje em dia dinheiro todo é digital. É verdade. Quando você vê no Reino Unido, hoje em dia, só 3% do dinheiro são notas e moedas. O resto tudo é digital. Tá? Então, para quem fala, não, pô, o Bitcoin é uma grande invenção, a moeda digital, a moeda já é digital há muito tempo. De verdade, o que a gente transaciona são zeros e uns, entendeu? É isso que a gente faz ao longo do tempo. Moeda é menos de 5% da maioria dos sistemas monetários, papel moeda da maioria dos sistemas monetários hoje em dia. E daí como é que Então vamos fazer o seguinte, essa é a parte que a gente fez um desenvolvimento para chegar aqui. Como é que os bancos criam moeda, né? E aí você tem de novo, isso é o paper do Bank of England, a gente vai mostrar para vocês de novo. Um banco cria moeda com uma ideia muito simples, né, que é a parte 2 aqui. Tá? Um banco tem reservas, ele tem moeda, ele tem depósitos. E aí chegaram à seguinte ideia, falaram assim, poxa, eu tenho um depósito, o Arthur depositou $100 ou 100 pounds, eu posso pegar os 100 pounds do Arthur e emprestar sempre o Faveri e sempre o Paulo. Por quê? Porque a chance do Arthur vir e pegar o banco, todos os 100, no mesmo momento, na mesma hora, é pequena. E aí começou a surgir o sistema que a gente chama de sistema bancário fracionário, ou seja, aí está o processo de criação de moeda que vem dos bancos, tá? O tal do multiplicador bancário, que você tem X de depósitos, e esses X de depósitos vão virando empréstimos ao longo do tempo, com um multiplicador que é denominado normalmente. Mas o banco pode sair criando moeda que nem um maluco? Não, não pode. Por quê? Porque você tem um limite de regulamentação prudencial dos bancos, né? Você tem um limite da quantidade de ativos que você pode ter para a sua quantidade de patrimônio líquido. É para isso que a gente cria a regulamentação prudencial dos bancos, senão todos os bancos saíam criando empréstimo para tudo quanto é lado. Né? E a história das crises bancárias que a gente está vivendo agora, elas são novas? Não. Né? Na verdade, a gente criou bancos centrais em algum momento para lidar também com crises bancárias, né? Quer dizer, você vê esse paper de Harvard Law aí, poxa, a gente tem crise bancária, poxa, desde 1600 e lá vai bolinha registrada, entendeu? Na Guerra da Sucessão Espanhola, nas guerras napoleônicas, etc. Crise bancária não é nada novo, né? Por quê? Porque você tem o sistema bancário fracionário, na hora que todo mundo chega para pegar os depósitos ao mesmo tempo, a gente chama isso de corrida bancária, nenhum banco no mundo tem dinheiro para honrar todos os seus depósitos ao mesmo tempo, e aí você tem uma crise. Tá? Se você quiser fazer uma taxonomia, isso aqui está no blog do Damodaran, né? O que a gente olha entre o que é um bom banco e um banco ruim. E o Paulo fez uma alusão bastante clara a isso, né? Quer dizer, tanto em termos de depósito, né? Quer dizer, um bom banco você tem um percentual relativamente alto, desculpa, de depósitos que não pagam taxa de juros. Isso aqui era o caso, no caso do mau banco, do caso do SVB, né, que era um percentual baixo de non-interest bearing depósitos. Né? Você tem, para um banco ruim, Tier 1 baixo, ou seja, uma alavancagem alta. Para um banco ruim, você tem uma alavancagem, para um banco bom, você tem uma alavancagem baixa. Base de tomadores de empréstimo concentrados, quebra aquele cara, quebra o teu banco. Num banco bom você tem, e aí vai, né? Você tem a lista aí toda para a gente fazer os tick in the boxes ao longo do tempo. Tá?
esse aqui é o ponto essencial dessa conversa, gente. Olha só a tendência de criação de depósitos nos Estados Unidos, desde 2000, vai. Ela segue uma linha relativamente linear, né? Assim, ela segue uma regra relativamente linear até a Covid. Na Covid a gente explode, a gente criou 4 trilhões de depósitos, por quê? Porque volta aquela história que o Paulo já definiu muito claramente, a gente vai lá, aumenta a quantidade de dinheiro em circulação via o QE, e aí chega um momento que a gente tem que parar, não só parar o QE, como tentar fazer o QT, né? Ou seja, se a gente criou 4 trilhões de depósitos, esses 4 trilhões de depósitos via multiplicador bancário viraram empréstimos, será que em algum momento a gente não vai... viraram outras também, compras de título público federal, etc., mas também viraram empréstimo. Será que não vai ter em algum momento, se o Banco Central norte-americano, se o Fed quiser encolher seu balanço, será que a gente não vai ter o reverso disso, ou seja, a destruição desses depósitos e destruindo depósitos, encolhimento de crédito? Acho que a resposta é sim, a questão é em que velocidade, né? De novo, né, o Bank of England ele tem um site que é super didático para quem quiser, né, criação de dinheiro na economia moderna, ele linka a criação de dinheiro na economia moderna, não só os sistemas tradicionais, mas também o impacto dos afrouxamentos quantitativos ao longo do tempo. E o que a gente está vendo, gente? A gente está vendo de verdade a primeira corrida bancária em velocidade digital da história. Isso aqui é diferente. Isso aqui eu queria que vocês parassem e prestassem uma atenção. Por quê? Porque quando você olha no lado direito, entendeu? Você tem ainda 2008, Northern Rock, tá? Northern Rock, pô, o banco quebrou, olha só, você tinha que ficar na Irlanda, guarda-chuva, entendeu? No meio do frio, para poder acessar seus depósitos e tirar o negócio em dinheiro para pedir para você ter acesso ao seu dinheiro. O Silicon Valley Bank, poxa, em 8 horas perdeu 42, 8 horas é um trading day, né? Os bancos ficam abertos normalmente durante 8 horas. Ele perdeu 42 bilhões de dólares de depósito. Gente, não tem banco nenhum no mundo, nenhum, do mais sólido, que aguente 1/4 dos seus depósitos saindo pela porta em 8 horas. Então, o que a gente tem falado e que o Paulo muito bem demonstrou é que a gente vai ter que evoluir isso ao longo do tempo em termos de legislação, macro-legislação prudencial, de como lidar com o banco ao longo do tempo, cujos depósitos podem sair pela porta fora, entendeu? Em menos de um dia, né? Então, a gente vai ter que tentar pensar numa macro-legislação e fiscalização bancária para tentar lidar com isso, tá? O tamanho da perda a gente já mostrou aqui, o Paulo também já tinha mostrado, 620 bilhões de dólares, é o equivalente a 20% da base de capital do sistema bancário. É importante, é sistêmico no sentido de que ele é espalhado por todos os bancos ou pelo sistema bancário, mas como o Paulo mostrou, muito mais nos bancos pequenos do que nos bancos grandes. E aqui entra a teoria de Leme de dominância financeira. Nessa parte aqui eu queria parar 2 segundos, gente. Que ela é relativamente simples de ser explicada. E eu não quero colocar palavras na boca do Paulo, mas assim, isso aqui é um paralelo à dominância fiscal. Você tem 2 níveis de taxa de juros. O nível de taxa de juros que traz a inflação para a meta e o nível de taxa de juros no qual o governo é solvente. Essa é a teoria de dominância fiscal. E, às vezes, o nível de taxa de juros que traz a inflação para a meta é mais alto do que o nível de taxa de juros no qual o governo é solvente. Se você jogar a taxa de juros para fazer a inflação convergir para a meta, você quebra o governo. Esse é o limite da dominância fiscal. Dominância financeira é parecido, só que, poxa, o nível de taxa de juros, digamos que você tem essa linha vermelha aí, que é o nível de taxa de juros que faz a inflação convergir para a meta, ele é significativamente superior ao nível de taxa de juros que faz com que o sistema bancário seja solvente. Bom, e aí o que você faz, né? Então, essa é a discussão que a gente está tendo agora. Quão distante a linha vermelha está da linha verde, elas podem estar sobrepostas. Pode ser que a linha verde seja mais alta em algum momento que a linha vermelha, entendeu? Pode ser que, poxa, os bancos estejam bem obrigados e consigam colocar o juro a 5,5. Ou pode ser que não. Pode ser que em algum momento você tenha essa dificuldade de colocar as duas linhas alinhadas, e isso de novo, não quero colocar
palavras na boca do Paulo, foi ele que definiu essa teoria melhor que ninguém. Então, assim, mas essa é a discussão que a gente está tendo agora. Falar, poxa, mas e se o nível que a gente leva a taxa de juros para poder fazer a convergência da inflação para a meta for diferente do nível que é suportável pelo sistema bancário? Como é que a gente lida com isso? E acho que essa é a pergunta que o Fed tem que responder. O mercado para a gente, o KRE, o índice o ETF de bancos regionais, está dizendo para a gente que as coisas não estão muito bem, obrigado, né? O mercado está dizendo para a gente que ainda existe uma preocupação grande com os bancos, especialmente os bancos regionais e suprarregionais, e o Fed disse para a gente que realmente é verdade. Olha, gente, existe uma substitutabilidade, uma equivalência entre aumento de taxa de juros e contração financeira, ou seja, existe um nível de aperto de crédito que equivale a uma alta de taxa de juros. Ele falou, o problema é que a gente não sabe qual que é, né? Isso foi a fala do Powell, né? Então, qual que é a natureza do problema que a gente está vivendo agora, gente? A gente está vivendo um problema, e aqui para deixar bem claro, tá? A gente está vivendo uma crise de liquidez. 2008 foi uma crise de solvência. Uma crise de solvência é muito mais difícil de resolver. Por quê? Porque um banco insolvente, um banco com patrimônio líquido negativo, você tem que colocar dinheiro público para resgatar uma instituição privada cujo patrimônio líquido é negativo. Cara, isso politicamente é muito difícil, especialmente porque essa instituição privada provavelmente pagou bônus muito altos para os diretores que colocaram ela, entendeu? Em situação ruim, e você tem que resgatar esses bancos. O problema atual, ele é um problema de liquidez, tá? Ele é um problema de descasamento temporal de caixa. Os bancos só não têm dinheiro agora. Não é que os bancos, o sistema bancário esteja com patrimônio líquido negativo. Então, para resolver um problema de liquidez, uma das funções do Banco Central é ser o provedor de liquidez de última instância. Então, a gente tem instrumentos para resgatar, para resolver esse problema de liquidez. Como o Paulo mostrou, ele vinha fazendo QT. Na hora que começou a dar problema, ele expandiu seu balanço em 300 bilhões instantaneamente, em uma semana. Então, a gente sabe, você pode fazer reverse repo, você pode fazer o reverse repo turbinado, que é o programa do Fed norte-americano. Você tem capacidade de expandir a base monetária de forma a dar liquidez para o sistema, e dando liquidez para o sistema, você faz um banco que é ilíquido voltar a ser líquido, dado que ele não é insolvente. Então vamos lá, falando só para terminar aqui, como é que o Fed pensa nisso? Ele pensa numa equivalência entre cotação de crédito e corte de juros. Tá? Aqui, gente, isso aqui, na verdade, é um framework do Banco Central do Brasil, tá? Mas assim, na ausência de um choque, um Banco Central ele olha 3 variáveis-chave, né, para ficar pensando em política monetária. O hiato de produto, que prevê para ele inflação futura, a inflação corrente, né, para ver quão distante você está da meta, e a expectativa de inflação, né, o que os agentes de mercado esperam daqui para frente. Quando a gente olha para hiato de produto, aí tem milhões de medidas, tá? Mas o que tem chamado muita atenção é o mercado de trabalho. E todo mundo olhava para esse gráfico azul e falava, olha, a taxa de participação ainda está longe daquilo que é o pleno emprego. E aí veio o Liberty Street Economics, que é o braço de pesquisa do Fed de Nova York, e falou, não, peraí, mas se eu ajustar para a galera que se aposentou e por idade, a gente já está bem perto de uma taxa de participação relativamente alta, né? E aqui pegando, como é que o Fed pensa nisso, pegando o que o Powell falou sobre isso semana passada, né? A gente está com o mercado de trabalho extraordinariamente apertado, foram os termos dele, né? E aqui, essa parte é interessante, essa terceira frase. Ele falou, olha, e foi meio sem provocação, tá? Ele falou, olha, é interessante, cara, a gente subiu a taxa de juros 5 pontos percentuais e a taxa de desemprego está em 3,5, né? Então, assim, olha, a gente subiu os juros muito, muito rápido, bastante, e o desemprego está no low de 50 anos, que é a última frase, né? Então, ele está te dizendo, olha, a gente foi subindo o juro, foi subindo o juro, foi subindo o juro, e o hiato do produto não foi abrindo. Então, por enquanto, eu não tenho motivo para reverter meu curso de política monetária, né? Segunda parte, expectativa de inflação. Aqui a gente está relativamente ok, tá? 2 medidas, né? O 5-year da direita, que já está indicando que, poxa, você tem uma expectativa de inflação em linha com a história, né?
E o University of Michigan, né, de Inflation Expectation Survey, né, quer dizer que já está dizendo assim, a expectativa de inflação longa está um pouco acima da média histórica, mas não está um negócio completamente desancorado, né? Então, acho que no segundo critério, expectativa de inflação, o Fed está ok, né? Mas como é que o Fed pensa nisso, né? Ele falou, olha, gente, eu vi a inflação, a gente já está vendo a inflação cair, a gente já viu ela dar um zigue-zague ali em 2021, já caiu, já subiu, já caiu, já subiu, então não tem nenhuma grande discussão aqui. E aqui ele está falando aqui, poxa, a gente não está satisfeito com a inflação chegar em 3. A gente tem que fazer, tem que cumprir o goal de chegar em 2, tem que cumprir o objetivo de chegar em 2. E a gente acha que vai levar algum tempo ainda. Então, assim, aqui ele está se referindo a esses dois dados aqui, o Core PCI, que é o número que ele foca, e o Core PCI e o PCI Core Services, excluindo habitação, que é o número que o Paulo gosta. Cara, não tem nenhuma tendência no PCI Core Services. Ele caiu, mas ele estabilizou aqui num nível desagradavelmente alto. Então, o Fed está dizendo, olha, o Banco Central aqui, a inflação aqui fica correndo de um lado para o outro, correndo de um lado para o outro, correndo de um lado para o outro, mas ainda não tem uma tendência muito clara de convergência em relação à nossa meta, né? Que volta àquilo que a gente vem falando em algum momento, já há algum tempo, que é a inflação vai cair em duas etapas. A primeira etapa a gente já está cumprindo, que é remover as restrições de oferta. A segunda etapa é a parte difícil, que é o ajuste do mercado de trabalho, tá? Então, resumo da ópera, gente, o que o Fed falou para a gente, né? Ele falou, olha, as pressões de inflação continuam altas e o processo para trazer a inflação de volta a 2% ainda tem bastante tempo, né? Estamos preparados para apertar. Aqui tem um paralelo ao BC aqui no Brasil, né? A gente está preparado para continuar apertando se for necessário, né? E aqui ele fala, que eu acho que é a parte essencial, essa última frase, ele fala, a gente no comitê acha que a inflação não vai cair rápido, a gente acha que ela vai cair devagar. Se a inflação não vai cair devagar, não é apropriado cortar a taxa de juros. Então, aqui está a lógica de funcionamento do Fed, gente. Ele fala, olha, eu não acho que a inflação vai cair devagar, e se eu não acho que a inflação vai cair devagar, eu não tenho por que cortar a taxa de juros. Tá? A lógica é tão simples, a relação causal é tão simples quanto essa. Tá? E aonde está a diferença dele para o mercado? Que o mercado acha que a inflação vai cair rápido, e a inflação caindo rápido, o Fed vai ser surpreso, e o Fed sendo surpreendido, ele vai poder cortar os juros mais rapidamente do que ele imagina. Tá? Isso aqui está te dizendo o que ele acha. Tudo bem, o Summary of Economic Projections, o último ainda de março, de 22 de março, assim, é relativamente antigo, mas não é tão antigo assim. Não tinha ninguém com juro abaixo de 5, tinha um DOT com juro abaixo de 5 esse ano, e você tem o DOT do Bullard lá em cima, que acha que você deveria chegar perto de 6 na taxa de juros. Né? E o que o mercado precifica? Poxa, o mercado precifica uma série de cortes já agora, entendeu? Então, esse é o embate. O embate entre um Fed que está te dizendo, cara, não estou pensando em cortar juros esse ano, como o Paulo falou, olha, não é apropriado cortar juros esse ano, dado que a inflação está tão distante da meta, e um mercado que está te dizendo, olha aí, cara, esses caras não são de nada, essa turma aí vai começar a cortar os juros logo, né? Então, assim, acho que aqui vai ser o embate que vai se dar ao longo desse ano. A gente ainda está mais no campo de acreditar no Fed do que acreditar no mercado, né? Para acreditar no mercado, você tem que acreditar que a inflação vai cair muito rápido, e aí isso vai permitir ele cair taxa de juros. A gente não está muito mais nesse campo, não. Para terminar aqui, gente, para não alongar demais, China, você teve um PIB que surpreendeu para cima, 4,5% contra 4% de expectativa, então, poxa, ok, poxa, China, tudo bem, né? Mais ou menos, você tem um PIB, duas visões, né? Gráfico da esquerda, Louis Vuitton, então, pô, o chinês está tendo aquilo que a gente chama do revenge consumption, né? A economia reabriu, está todo mundo consumindo bolsa Louis Vuitton, a despeito do preço exorbitante das bolsas Louis Vuitton, está consumindo preço Louis Vuitton, bolsa Louis Vuitton para chuchu. Quando já você olha a ação da BHP, que parece um pouco com Vale, a gente está consumindo menos minério de ferro. Então,
Isso mostra para a gente, quando você pega a cara do PIB chinês, realmente o que surpreendeu muito para cima foi consumo. Quando você vê investimento e formação bruta de capital fixo, na verdade, foi pior do que o esperado, né? Então, é um PIB em duas velocidades, muito claramente, onde o consumo está puxando e o investimento está sendo um peso, ao contrário do que foi historicamente, né? Historicamente foi o contrário na China, né? E aí a gente tem aqui uma questão que é uma questão importante para a gente discernir. Quer dizer, poxa, o petróleo, tudo bem, eu fiz esse gráfico já, a gente terminou a apresentação na semana passada, mas o petróleo, entendeu, está dando uns sinais preocupantes. Se você pensa no petróleo como um termômetro de atividade econômica global, por que diabos o Brent chegou perto de $70? Ok, ele subiu um pouquinho mais nos últimos 2 dias, mas assim, isso aqui está me dizendo que a atividade econômica global, que a demanda global está muito fraca, entendeu? É essa a discussão. Bom, vamos olhar outras commodities, né? O minério de ferro não te dá a mesma mensagem, ele te dá uma mensagem de um certo enfraquecimento, mas não a mesma mensagem. E o Dr. Copper, que a gente já falou no passado, né? As pessoas brincavam que o cobre tinha PhD em economia, porque ele era um dos indicadores mais fidedignos de atividade econômica global. Ele também está te dizendo que tem um enfraquecimento, mas não que não tem um colapso, ou não tem um enfraquecimento tão grande quanto você vê olhando para o petróleo, né? Então, outras commodities te dão informações um pouco diferentes ou conclusões um pouco diferentes quando você compara ao petróleo, né? Então, resumo aqui, gente, para terminar. As crises bancárias que a gente está vivendo, elas não são exatamente novas. O que a gente está vivendo é uma crise bancária que é sistêmica, que é inerente ao processo de aperto quantitativo do Fed, mas não é igual a 2008, que é uma crise de liquidez, não é uma crise de solvência. Com isso tudo, o Fed ainda percebe a inflação longe da meta como seu principal objetivo. Ele olha para o sistema bancário, ele olha para a crise do sistema bancário e fala, olha, entre os dois pesos, entre inflação e crise bancária, eu estou dando mais peso ainda para a inflação. A inflação ainda está longe da meta e tem uma pergunta interessante que é, poxa, como que a gente faz a inflação, como a gente faz a inflação ceder com o mercado de trabalho apertado, né? Já que a gente já acabou pela milésima vez com a ideia da curva de Phillips, né, que é a ideia entre inflação e desemprego, né? E terminando aqui, a China. Sim, reabertura com impacto maior em consumo e menos investimentos é importante para o Brasil e para os países exportadores de commodities, gente. Com isso aqui eu paro e passo para o Faveri. Obrigado, Arthur. Bom, como de costume, trouxe aqui para vocês os principais eventos do mês passado, né, para a gente relembrar. O primeiro deles é a questão do teto da dívida, tanto o Paulo quanto o Arthur comentaram um pouquinho mais. Não vou entrar em mais detalhes, até pelo horário, mas é um ponto, talvez seja o principal ponto de atenção de curto prazo nos mercados. Aqui nos Estados Unidos, o PIB do primeiro trimestre veio um pouquinho abaixo do esperado, né, e mostrou uma desaceleração ante ao crescimento que vinha tendo até o final do ano passado. O destaque negativo foi estoque, destaque positivo consumo. Consumo ainda continua bastante forte aqui, de uma certa maneira, vem sustentando o crescimento do PIB. Os resultados corporativos das companhias até o final do mês passado vinham surpreendendo positivamente, né? O mercado esperava uma queda muito mais forte da lucratividade das companhias, e acho que elas têm conseguido, de uma maneira geral, entregar algum tipo de eficiência, e os números acabaram, até agora, né, têm vindo melhores do que os temidos. O mercado de trabalho aqui nos Estados Unidos continua bastante apertado. Mês passado houve uma geração de 236 mil vagas de trabalho. A inflação, ela continua na sua trajetória de queda, ainda assim bastante acima do objetivo do Banco Central americano, né? Então, o acumulado dos últimos 12 meses está perto de 5%. E pela sexta vez nos últimos 7 meses, o dólar se enfraqueceu, e aqui, obviamente, muito em função dessa expectativa de que a gente atingiu, agora na semana passada, a taxa terminal de juros aqui nos Estados Unidos, né, que esse ciclo de juros, de alta de juros, se encerrou. Tá? Então, esses foram os destaques do mês passado. Quando a gente olha a curva de juros aqui nos Estados Unidos, no final do mês passado, o mercado acreditava em mais uma alta de juros que aconteceu semana passada, como eu comentei, e em 3 cortes de juros no segundo semestre desse ano. Tá? A volatilidade no mercado de juros continua bastante elevada,
tanto 2 anos quanto 10 anos, eles não variaram bastante, né? Quando a gente olha final do mês de março para o final de abril, não houve muita variação, né? O 2 anos ele saiu de 4,04 para 4,02 e o 10 anos de 3,52 para 3,47. Então, a variação muito pequenininha. Porém, durante o mês, o 2 anos ele variou entre 3,64 e 4,28, né? Uma amplitude grande, e o 10 anos de 3,24 a 3,63. Então, essa variação intraday, né, tem sido muito forte da curva de juros, mas quando a gente olha a fotografia só, não olha o filme, parece que nada aconteceu, né? Mas, de uma certa forma, o mercado precificando aí esse fim de ciclo de juros, já acreditando em 3 cortes de juros para 2023. Tá? Quando a gente olha as performances dos índices de renda fixa, no mês passado, praticamente todos eles no território positivo. Destaque aqui o índice que a gente mais acompanha, né, o Global Aggregate, que subiu 0,4, tanto no ano quanto no mês. Destaque positivo para High Yield, performando muito bem. E no ano, o Global Aggregate com uma performance de 3,5%. Tá? Quando a gente passa para as bolsas, destaque no mês passado para várias bolsas europeias, para algumas bolsas de países latinos, destaque negativo para a China, alguns países ali da Ásia emergente, e também para o índice de small cap aqui nos Estados Unidos, ainda pressionado, apesar do que o Paulo trouxe, né, da questão do crédito, mas o mercado, de uma certa forma, penalizando bastante essas companhias, imaginando que elas possam ter alguma situação um pouco mais desafiadora com relação a crédito. Quando a gente olha no ano, a principal bolsa de tecnologia aqui nos Estados Unidos, a Nasdaq, uma performance muito positiva com esse movimento da curva de juros, né, para baixo, e o principal índice de renda fixa global, uma performance de 8,2% acumulado no ano. Quando a gente olha para o S&P, só para falar um pouquinho dos setores, os destaques setoriais ainda continuam, obviamente, muito atrelados naqueles setores que são mais ligados à taxa de juros, né? E obviamente, que isso tem um impacto principalmente no setor de comunicações e tecnologia da informação. Essas são companhias que têm um valor muito mais para frente, né, na perpetuidade, como a gente vai dizer, e obviamente, quando a gente desconta esse fluxo a uma taxa de juros menor, você vai encontrar um valor presente maior, então elas performando melhor nesse ano. Destaque também para a parte de tecnologia, né, as grandes empresas de tecnologia entregando resultados muito bons, com uma boa resiliência dos seus negócios, também tem sustentado a performance das ações. Tá? Com relação à nossa exposição, como vários de vocês já conhecem, a gente tem 4 perfis padrão. A gente usa esses perfis como ponto de partida para a confecção do portfólio customizado de cada um dos nossos clientes. Obviamente que a gente tem clientes que têm 100% renda variável e 100% renda fixa, mas, a grosso modo, a gente tem um conservador, 2 moderados. A diferença entre os 2 aqui, um deles tem uma exposição a títulos de dívida brasileiros e um mais arrojado. Tá? Com relação ao segundo, que é o que a gente utiliza como referência nas nossas falas, acho que a principal mudança que a gente fez, a gente trocou uma exposição à vista que a gente tinha na parte de renda variável por derivativos, né? Então a gente manteve, se a bolsa continuar, se a bolsa subir, a gente está exposto via derivativos, porém a gente usou esse capital para se aproveitar um pouco desse momento de taxa de juros mais alta, e a gente investiu em títulos do governo americano bem curtos, né, que estão rendendo aí acima de 5% anualizado. Então, a gente conseguiu um retorno, na nossa opinião, bastante interessante para esse capital e manteve a exposição. E se por um acaso a gente tiver uma correção de curto prazo na bolsa, a gente vai sofrer menos do que a gente sofreria. Então, a gente continua um portfólio muito curto prazo, como vocês vão ver nos próximos slides, e dentro da parte de renda variável, a nossa maior exposição continua sendo Estados Unidos, seguido com uma posição em Ásia emergente, né? Quando a gente olha Ásia emergente também com uma posição relevante dentro do nosso portfólio, e China como uma posição dentro de mercados emergentes, com uma posição relevante nessa parte do portfólio. Tá? E a gente complementa esse portfólio com os alternativos líquidos,
e como eu vou mostrar, são ativos que têm uma correlação bem baixa com a renda variável e a renda fixa tradicional e ajudam a gente a ter um equilíbrio melhor nos nossos portfólios. Então, são 5 estratégias hoje, são 5 fundos que a gente faz a gestão seguindo as diretrizes do Comitê Global de Alocação. Um fundo multi-estratégia, né, que é o XP Global Strategies, multimercado, né, como a gente gosta de falar no Brasil. Um fundo de bonds latino-americanos, um fundo de renda fixa que reproduz a parte de renda fixa do XP Global Strategies, um fundo de renda variável que reproduz a parte de renda variável do XP Global Strategies e um fundo de alternativos líquidos que também reproduz a parte de alternativos líquidos do XP Global Strategies. E aí, falando especificamente sobre o XP Global Strategies, com relação à nossa exposição, a maior exposição geográfica continua sendo Américas, Europa a gente aumentou frente ao mês anterior, né, seguido de Ásia. Tá? Quando a gente olha dentro da parte de renda fixa, como eu comentei, e o Paulo também citou no início da apresentação dele, a gente continua com um portfólio com prazo de vencimento muito curto, né, um prazo de vencimento de 6 meses, porém, mesmo com esse prazo de vencimento curto, a gente consegue ter um yield médio aí próximo a 6%, e grande parte da nossa carteira, mais da metade da nossa carteira, com títulos com qualidade de crédito bastante elevada. Hoje, mais de 40% do nosso portfólio vence nos próximos 4 meses. Então, a gente tem um portfólio muito curto, um portfólio que tem um carrego bastante interessante e que ajuda a gente a reduzir um pouco a volatilidade. Como o Paulo comentou, a gente ainda não acredita que é um momento para ampliar o prazo de vencimento, tem um prazo de vencimento muito superior, ali próximo ao índice, né, perto de 7 anos, acho que a gente está longe disso, muito em função desses riscos que a gente continua enxergando, e é por isso que a gente prefere estar mais conservador, e o principal, eu acho que no final do dia, esses títulos mais curtos, eles estão oferecendo para a gente rentabilidade superior a títulos mais longos, né? Então, os títulos mais longos trazem uma rentabilidade inferior, e você ainda tem o risco de ter uma volatilidade maior no portfólio. Então, a gente mantém o equilíbrio do portfólio de renda fixa dessa forma. Na parte de renda variável, a gente continua com um portfólio bastante diversificado, né, bastante na questão geográfica, com foco maior em Estados Unidos. A gente manteve as nossas estruturas de proteção para a parte principalmente ali para a posição de Estados Unidos. Com relação à exposição setorial e estilos, né, um portfólio ainda também bastante equilibrado, tá? E aí, para finalizar, a gente complementa o portfólio com os alternativos líquidos, e aqui a gente tem diversas estratégias, como eu comentei, tem uma correlação baixa com a renda fixa e a renda variável, né? Então, a gente tem fundo de arbitragem de eventos, fundo de paridade de risco, fundo imobiliário, fundo de segmento de tendências, fundo quantitativo, fundo de retorno absoluto, fundo macro, e long and short, tanto de renda fixa quanto de renda variável. O de renda variável ele é neutro, né? Ele não tem nenhuma exposição direcional, tanto long quanto short. Então, essas são as estratégias. Se alguém tiver alguma dúvida com relação a elas, só procurar o nosso time que a gente explica cada uma delas no detalhe, tá? E aí, só falar um pouquinho de performance, mês passado positivo 0,8, no ano positivo 3,4, né? Destaque positivo do mês passado, as nossas posições de renda fixa de curto prazo, seguido das nossas posições de renda variável e os alternativos. No ano, destaque positivo, obviamente, para as nossas posições de bolsa, né, como eu mostrei nos gráficos anteriores, seguido da posição de renda fixa de curto prazo, e do lado negativo no ano, a gente tem ainda os alternativos nesse ano, né, esse portfólio de alternativos que no ano passado foi positivo, né, gerou uma performance positiva, esse ano a gente está levemente negativo, isso tem uma contribuição negativa para o portfólio, de 0,2 mais ou menos, e os custos das opções que a gente vem carregando de proteção, também aí adicionando perto também de 0,2 negativo para a cota, tá? Então, esses são os destaques do ano e os destaques do mês, e era o que eu tinha para passar para vocês.